Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e amigos, ouvintes. Estamos mais uma vez com a responsabilidade de ministrarmos mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Para mim é uma alegria, um prazer em poder reencontrar os amados irmãos através desta rede social. E antes que eu adentre a nossa matéria, a nossa revista, eu quero pedir aos nossos ouvintes para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque assim fazendo você vai nos ajudar a tanto difundir a mensagem de Deus, quanto ao crescimento do nosso canal. Portanto, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e nos ajude. Vamos ao que de fato nos interessa. Nós estamos estudando hoje a lição de número 6 e o seu título é Um chamado ao arrependimento. É um assunto altamente sugestivo, sobretudo para os tempos em que nós estamos vivendo. O autor desta lição, ele nos deu 3 objetivos a serem alcançados ao concluirmos esse estudo. O primeiro é apresentar o contexto histórico do Salmo 51. O segundo, revelar o caminho do arrependimento. E terceiro, mostrar os pedidos do salmista a Deus. Estes são os 3 objetivos que iremos explorar durante o estudo desta lição. Lembrando que esta matéria está baseada no Salmo de número 51. Salmo este que revela o arrependimento do rei Davi. Após o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, Davi ficou aproximadamente 9 meses vivendo como se nada tivesse acontecido. E ele parece ter desenvolvido uma autoanestesia mental e conseguia dormir bem em cima da sua transgressão. Como já disse, se nada tivesse acontecido com ele. Mas quando ele foi confrontado pelo homem de Deus a respeito do seu pecado, ele deixou o cinismo e exclamou: conheço as minhas transgressões. Estamos vivendo uma época em que muitos cristãos aprenderam a dar vários nomes ao pecado, a fim de minimizar a sua importância. Uns dizem que foi um deslize, outros dizem que foi um pequeno escorregão e por aí vai. São nomes que as pessoas dão ao pecado
dão as transgressões, tendo como objetivo diminuir o tamanho da sua gravidade. No entanto, meus amados irmãos e ouvintes, o pecado sempre é pecado. Não adianta tentarmos inventar nomes para eles, porque diante de Deus ele sempre é pecado. Davi tentou de alguma forma, se não amenizar ou diminuir o valor do pecado, mas como já disse, criar uma espécie de anestesia mental para poder viver tranquilo. Mas diante de Deus, um dia as coisas irão vir à tona, porque Deus não tolera o pecado. O primeiro tópico da nossa lição é o contexto histórico em que este salmo foi escrito. Este é o nosso primeiro tópico. Para entender o contexto histórico que deu origem a este salmo, o leitor precisa estudar o segundo livro de Samuel, especialmente os capítulos 11 e 12. Estes dois capítulos mostram o cenário em que este salmo foi composto, qual seja os pecados e o arrependimento de Davi. Uma negligência às suas obrigações nacionais, que teve como a consequência um pecado de adultério e um crime de assassinato. Quando eu digo pecado de negligência, e essa negligência fora em relação aos deveres nacionais de Davi como rei, é porque ele havia permanecido em Jerusalém quando deveria estar em uma guerra. Após a consumação dos pecados, Davi permaneceu por aproximadamente 9 meses, como já vimos, levando uma vida normal, como se nada tivesse acontecido, até ser confrontado pelo profeta Natã, que o repreendeu, fazendo uso de uma parábola. Assim jogou Davi no banco dos réus. Foi então que sua consciência pesou, levando-o a assumir publicamente o seu pecado. Este é o contexto histórico em que este salmo fora produzido. Fala toda a história desse drama, de Davi deixando de cumprir seus deveres nacionais, ficando tranquilo no palácio, cometendo crimes, cometendo pecados, e depois que tudo foi revelado, depois que tudo se tornou público, Davi, em um perceptivo sentimento de arrependimento, ele compôs este salmo. O primeiro subtópico da nossa lição fala a respeito das transgressões de Davi. Eu pergunto, quais foram as transgressões cometidas pelo rei Davi, que serviram como pano de fundo para o Salmo 51? Ele cometeu pelo menos 2 pecados. Um pecado de adultério, quando se deitou com Batseba, uma mulher casada, e um crime de assassinato ao arquitetar a morte de Uria, esposa da mulher com quem ele havia cometido o adultério. Estes foram os 2 pecados ou as transgressões de Davi.
Quando eu estou falando que estes foram os 2 pecados de Davi, eu não estou dizendo que estes foram os últimos pecados cometidos por Davi. Eu estou dizendo que foram os 2 pecados cometidos por ele nesse contexto em que estamos estudando. Aqui sim foram os 2 pecados, as 2 transgressões cometidas por ele. Tudo começou, como eu já disse, em virtude de uma negligência de Davi para com os seus deveres nacionais. E isso está relatado no 2º livro de Samuel, capítulo 11 e o versículo 1. Diz esse texto que na época em que os reis deveriam estar na guerra, Davi permaneceu na cidade de Jerusalém. Eu chamo a atenção dos irmãos para algo interessante. Ir quando se deve ficar é tão desastroso quando ficar quando se deveria ir. Se lembram de Ahimaás? Ele foi quando deveria ter ficado. Em contrapartida, Davi ficou quando deveria ter ido. As consequências para ambos foram, de igual modo, desastrosas. Quando eu estou dizendo que ir quando se deve ficar e ficar quando se deve ir é extremamente perigoso, porque nós temos que discernir quando eu preciso ir para uma missão e eu preciso discernir quando eu tenho que ficar desistindo de ir em algum lugar. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós ficamos em casa quando deveríamos ter ido à igreja, quando deveríamos ter ido ao trabalho de evangelismo, quando deveríamos ter ido fazer uma visita, e às vezes ficamos tranquilamente em casa, assistindo o nosso aparelho de televisão, acessando as redes sociais, ficamos despreocupadamente em nossa casa. Foi exatamente o que Davi fez. Ele permaneceu tranquilamente, acomodadamente no palácio, quando ele deveria estar batalhando numa guerra. E muitas vezes, às vezes, é o momento de ficarmos em casa, de dar assistência à nossa família, de dar assistência à esposa, de estar em uma comunhão mais estreita com os nossos familiares. E muitas vezes a gente não discerne esse momento e termina indo para algum lugar. Quando isso acontece, nós estamos correndo um grande risco de que alguma coisa não muito boa venha nos ocorrer. Davi ficou quando deveria ter ido e o resultado foi o pecado de adultério e um assassinato. Como servos de Deus, somos testados diariamente. Temos as nossas escolhas, 2 opções, a santidade e a transgressão. A escolha é nossa. Foi exatamente o que o Senhor propôs a Israel, dizendo: eu coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha a vida para que viva. Deus está sempre colocando diante de nós uma opção, a opção de ir e a opção de ficar. A escolha será nossa. A opção pela vida e a opção pela morte. Davi optou pela morte espiritual, que foi o pecado de transgressão, quando ele optou por ter ficado no palácio. Muito bem. O segundo subtópico da nossa lição é o fruto do pecado e o plano de Davi. Batseba se engravidou e comunicou a Davi, dizendo que havia se engravidado. Veja o que diz a narrativa bíblica. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. O cerco contra Davi se fechava, pois a criança
o fruto do pecado era a prova do adultério. E sabe o que estava ou poderia ocorrer com Davi? A palavra de Deus, no capítulo 20, versículo 10 de Levítico, e no capítulo 22, verso 22 do livro de Deuteronômio, diz que quando um homem cometesse um adultério, deveria ser morto tanto a mulher quanto o homem. Esse tipo de procedimento para tratar o pecado de adultério era previsto na lei de Deus. Portanto, Davi estava correndo um sério risco de ter que ser assassinado, e bem como Batseba, por causa do pecado de adultério. Diante da situação complicada, Davi começou a fazer planos para se safar. Ele enviou um mensageiro ao campo de guerra, mandando dizer a Joabe para lhes enviar Urias. Urias atende o chamado do rei, vem a Jerusalém, e quando chega, Davi lhe aconselha a ir para casa, descansar, tomar um banho, ficar à vontade com a sua esposa. O pensamento de Davi era que Urias fosse para casa, se deitasse com a esposa, e aí essa gravidez configurava que teria sido do próprio marido. Como Urias não atendeu o pedido de Davi, ou seja, o plano dele se frustrou, o que ele fez? Fez um banquete, convidou Urias para o banquete, empurrou bebida alcoólica em Urias até ele embriagar e depois o aconselhou a ir para casa, para que assim ele pudesse deitar com a esposa e configurar que a gravidez era dele. Ocorre que o tiro saiu pela culatra novamente. Urias não foi para casa. Então o que Davi fez? Ele escreveu uma carta, mandou para Joabe, aconselhando Joabe, que era o comandante do exército de Israel, a colocar a Urias numa frente de batalha e saísse todos os guerreiros e que Urias ficasse sozinho até morrer. Esse plano macabro de Davi funcionou, foi executado com sucesso. O que aconteceu com Urias? Ele foi morto na batalha. Portanto, como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, isso ficou muito claro na história de Davi. Ele comete um adultério, o adultério o levou a cometer, ou pelo menos arquitetar, o assassinato de um homem justo, de um soldado fiel que estava trabalhando, cumprindo o seu dever para com a sua pátria. Esse é o resultado de quando muitas vezes nós deixamos as nossas concupiscências carnais falarem mais alto do que o nosso compromisso com o Senhor. Vamos então para o terceiro e último subtópico da nossa lição. Com a morte de Urias, Davi imaginou que o problema estava definitivamente resolvido. No entanto, não adianta enterrar o defunto na areia, como fez Moisés no Egito, muito menos jogar o pecado debaixo do tapete, porque mais cedo ou mais tarde será revelado. A palavra de Deus diz: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Esse texto está registrado no Salmo 101, versículo de número 7. Chegou então a hora de Deus trazer à tona o pecado de Davi. 1 Samuel,
capítulo 12, versículo 1 ao 15, narra o desenrolar dessa história. Como Deus fez? Deus, com sua infinita sabedoria, tem suas formas de falar aos transgressores. Natã é o homem escolhido por Deus para ir confrontar Davi a respeito do seu pecado. É interessante que, como Davi já tinha tido a coragem de arquitetar a morte de um soldado para esconder o seu pecado, se por acaso Natã, o profeta, chegasse ali de qualquer maneira, de uma forma direta, para revelar o pecado de Davi, ele poderia correr um sério risco de também ser assassinado. O que o Senhor fez? Deus, como um exímio comunicador, aliás, o comunicador por excelência, ele orientou a Natã que, ao invés de falar diretamente a Davi a respeito do pecado, lhe contasse uma parábola. Eu creio que todos conhecem esta história, que é essa parábola que Natã contou a Davi a respeito de um homem que tinha muitos bens, inclusive muitos animais, e ele, ao receber um visitante, ele foi e tomou uma única cabritinha, uma única ovelhinha que o seu vizinho tinha. E isso era um ato de tremenda injustiça, e Davi reconheceu isso. Só que quando Davi ouve a parábola, ele, mais de que depressa, ele enfureceu-se e decretou a sentença de morte para este homem que havia cometido esse ato de tremenda injustiça. Quando Davi disse que esse homem deveria morrer, Natã se aproveitou e disse: pois este homem é você. A Bíblia não diz, mas quando Davi ouviu esta palavra do profeta, eu creio que ele caiu de joelho e ele disse: eu pequei contra o Senhor. Isso é terrível. Mas, no entanto, é de extrema beleza o gesto de Davi. E o profeta disse mais ao rei: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante este sol. Meus queridos, meus irmãos, Deus, Ele não tem negócio de andar ocultando aquilo que faremos. É claro que existe na Bíblia muitas coisas, muitos pecados, muitos erros de homens importantes que não foram revelados. No entanto, aqueles que poderiam trazer maior impacto para a humanidade, Deus se revelou. Não importa o tamanho desse homem, não importa o cargo que ele exercia. Abraão, a Bíblia chama de amigo de Deus, chamou ele de o meu amigo. No entanto, quando Abraão engravidou a sua empregada, Deus não escondeu isso, não. Agora, para Davi, ele comete esse ato de insanidade
E Deus diz através do profeta: olha, Davi, você fez tudo isso escondido. Você adulterou com Batseba, ninguém viu. Você arquitetou a morte de Urias, ninguém sabe. Agora eu vou trazer o mal sobre você e digo mais, eu não vou fazer nada escondido, não. Os homens vão deitar com a tua esposa perante os teus olhos e debaixo deste solo. Todo Israel verá o que eu vou fazer por causa desse negócio mal feito que você fez, por causa do teu pecado. Você fez escondido, agora eu vou fazer de forma pública, vou revelar a todo Israel. Todo mundo vai saber o porquê eu estou fazendo isso, porque você cometeu atos insanos, você fez coisas terríveis, você arquitetou pecados terríveis e o fez escondido, pensando que ninguém saberia. Mas eu estou sabendo e vou revelar os teus atos, os teus pecados a toda a nação de Israel. Meus queridos irmãos e amigos, Deus é Deus. Ele tem compromisso com a verdade. Aliás, ele é a própria encarnação da verdade. Portanto, ele não satisfaz-se com a mentira. Ouça, meus irmãos, Deus perdoa o pecado, mas não retira as suas consequências. Veja o que o profeta diz a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Moisés pecou ao ferir a rocha, quando o Senhor lhe disse para falar com ela. Deus lhe perdoou, mas ele sofreu a consequência e não entrou na terra prometida. Portanto, Deus perdoa, mas não retira as consequências do pecado. O pecador precisa sofrer a consequência. E Davi estava agora na eminência de sofrer as consequências, e aliás, duras consequências do seu pecado. Lembrem-se, Deus perdoa, mas vamos sofrer a consequência dos nossos atos. Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição. Nós, no primeiro tópico, abordamos o contexto histórico do Salmo 51, falamos sobre o pecado de Davi e falamos sobre as consequências desse pecado. Agora vamos falar, no segundo tópico, o caminho do arrependimento. Este é o tema ou o assunto que será abordado neste tópico. Tudo parecia perfeito, todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas. Só que Davi parece ter esquecido de uma coisa. O Senhor tinha pleno conhecimento dos seus atos e os havia reprovado. Vejamos o que diz a narrativa bíblica. Passado o luto pela morte de Urias, enviou Davi e a acolheu em sua casa e lhe foi por mulher, e deu à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos
de Deus. Você observou isso? As coisas estavam indo bem. Davi estava tranquilo. Após terminar o luto pela morte de Urias, diz o texto que Davi mandou pegar Batseba, levou para a casa dele e a fez sua esposa. Até aí tudo tranquilo. Só que a Bíblia entra aqui dizendo: porém, os atos de Davi estavam gravados diante de Deus e o pior, Deus não se agradou, como não podia ser diferente. Então, tudo aquilo que Davi praticou pareceu muito mal aos olhos de Deus. Para despertar a mente de Davi em relação ao seu pecado, Deus enviou a Davi o profeta Natã com uma mensagem confrontadora. Ao ouvi-lo dizer: "Este homem é você", Davi foi tomado por um enorme sentimento de remorso. Reconheceu o seu pecado. Davi dava o primeiro passo para o arrependimento. Não há como se arrepender sem que antes reconheça que é pecador, ou sem que antes reconheça que tenha cometido um pecado, um delito. O pecado vem, ou melhor, o arrependimento vem após o reconhecimento da culpa. Vamos para o primeiro subtópico deste segundo tópico. Reconhecimento e confissão do pecado. Este é o assunto que abordaremos agora. Por algum tempo, Davi escondeu o seu pecado, mas essa atitude estava arruinando a sua vida. Como ele mesmo disse no Salmo 32 e o verso 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Convicção de pecado é o primeiro passo para a restauração. Não há esperança de perdão, não há esperança de restauração enquanto o pecador não reconhecer o seu pecado. Só iremos alcançar o perdão de Deus quando tivermos coragem de olhar para dentro de nós e arrancar dos porões da nossa alma as mesmas palavras de Davi. Eu conheço as minhas transgressões. Tem muita gente que vive o tempo todo enganando-se a si mesmo. Ele peca e depois acha que o pecado dele aconteceu por alguns motivos. E aí ficam procurando um bode expiatório para justificar o seu pecado. Vive procurando colocar a culpa em alguém. Isso não é uma coisa nova. Isso não é um procedimento novo. Claro que não. Isso é desde tempos remotos. Ou seja, é tão velho que o primeiro cidadão a tentar este recurso foi Adão. Quando eles pecaram, que Deus os confrontou, qual foi a reação deles? Eva colocou a culpa no capeta. Disse: se foi a serpente que me enganou.
Adão colocou a culpa na esposa. E o que eu acho interessante de Adão é que ele tentou dizer que até Deus estava errado. Quando ele diz, foi a mulher que tu me deste. Parece que Adão estava querendo dizer para Deus, se o Senhor não me arruma essa mulher, estava livre disso. Foi ela, essa coisa que o Senhor me trouxe, é que deu origem a tudo o que aconteceu. E essa síndrome de Adão atinge muita gente na atual conjuntura. Mas eu e você precisamos atentar para isso. Se porventura, que o Senhor nos guarde disso, mas se porventura cometermos um deslize, cheguemos diante do Senhor com a alma desguarnecida, com a alma desnuda e falamos, Deus, eu pequei, reconheço o meu pecado, tem misericórdia de mim. Este é o caminho do arrependimento. Segundo subtópico da lição, a confissão e o pedido de perdão. Davi estava desesperado. Ele não podia fugir dessa situação. Ele estava encurralado, preso pelas cordas do seu pecado. Davi era rei, rico, poderoso, famoso, mas nada disso lhe satisfazia, porque a mão de Deus pesava sobre ele. Davi tinha consciência de sua culpa, mas apenas esta consciência não resolve o problema, pois só sentir culpa pode levar ao remorso e, consequentemente, à autodestruição, como, aliás, aconteceu com Judas Iscariotes. A Bíblia diz que Judas, depois de haver traído a Jesus Cristo, ele sentiu remorso. E esse remorso levou ele a que situação? Levou ele à forca. Ele se enforcou, porque remorso apenas provocado por um sentimento de culpa pode levar a situação como esta. Davi tentou acalmar a sua consciência. Ele tentou fugir do seu pecado, mas nada adiantou. Como ele mesmo confessou, o meu pecado está sempre diante de mim. Davi parece que estaria dizendo aqui, eu corri tanto, eu procurei refúgio em tantas coisas, em tantos lugares, em tantas situações, mas nada me adiantou, porque em todos os lugares que eu chegava, eu via o pecado diante de mim. Eu me via deitado com Batseba, eu via Urias morto. O pecado estava me esganando. Esse sentimento de pecado me atormentava. Ele vivia as turras o tempo todo, tentando se esconder. Mas quanto mais ele tentava esconder, o pecado estava fustigando ele todo dia. E aí ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Para Davi só havia uma alternativa e ele fez a escolha certa. Não fugiu de Deus, ao contrário, ele correu para Deus. Ele desejou ser perdoado e buscou perdão na fonte certa. Disse ele, tem misericórdia de mim, ó Deus. A pessoa contra quem Davi pecou é Deus, e a pessoa que ele desejava era Deus. De tudo
que viesse a acontecer com Davi, como o Senhor já tinha falado para ele, de consequências drásticas que viriam sobre ele, mas ele queria Deus. O negócio dele era Deus. E ele diz: Deus, tem misericórdia de mim. Isso é o que faz a diferença entre arrependimento e remorso, quando nós procuramos nos refugiar em Deus. Deus é o lugar do refúgio. Nós estudamos na lição passada que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Portanto, se porventura cairmos em pecado, cometer algum tipo de transgressão, o caminho do arrependimento não é virar as costas para Deus, é buscar refúgio nele, é correr para ele, é buscar ele, é clamar a ele. Davi pecou contra Deus, mas ele não correu de Deus, ele fugiu para Deus, ele buscou refúgio em Deus, ele correu para a fonte do perdão, para o lugar onde o perdão é encontrado. É isso, meus queridos amigos, queridos irmãos, o que nós devemos fazer. Esta lição deva ser aprendida por nós outros. Se cometermos algum deslize, não corramos, mas refugiamos em Deus. O apóstolo João, em uma das suas epístolas, escreveu: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. Portanto, se isso vir nos acontecer, devemos buscar refúgio em Deus. Ele é o lugar da fonte. A cruz é o lugar do perdão. Portanto, aprendemos esta lição com o rei Davi. Ele pecou, sim. Pecou contra Deus, sim. Mas ao invés dele correr de Deus, ele correu para Deus. Ao invés dele se esconder de Deus, como fez Adão, ele se revelou para Deus. Ele disse: Deus, eu estou aqui aos teus pés, eu pequei, eu reconheço o meu pecado está sempre diante de mim, mas tenha misericórdia de mim por amor do teu nome. Vamos então para o terceiro e último subtópico da nossa revista, referente ao tópico de número 2. Esse subtópico diz: o perdão não aniquila as consequências. Nós demos uma pequena pincelada a respeito desse assunto, que o perdão não aniquila as consequências, num tópico anterior, mas foi apenas uma rápida passagem. Nós queremos aprofundar um pouco mais neste assunto, aqui neste tópico, cujo assunto é exatamente esse: o perdão não aniquila as consequências. A Bíblia é clara quando afirma que Deus perdoa aquele que se arrepende de seus maus caminhos. Isso é uma matéria pacificada diante da palavra de Deus. Todos sabem disso. Deus perdoa ao pecador arrependido. Vejam, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso foi dito pelo apóstolo João em sua primeira epístola, no capítulo 1 e o versículo 9. Significa que a nossa culpa perante Deus é retirada de nossa conta. Deus apaga a condenação que merecíamos por aquilo que fizemos e nos dá uma nova oportunidade para vivermos sem o peso do pecado. Esse
peso do pecado que atormentou Davi, que o angustiou, que afetou a sua alma, que o deixou espezinhado por muito tempo, ele é tirado de sobre nós a partir do momento que confessamos, nos arrependemos e buscamos a graça de Deus. Isso é o que acontece. Porém, alguns pensam que se Deus perdoa, logo, então deveríamos ser libertos de toda e qualquer consequência. É isso que alguns pensam e querem. Eu já vi pessoas dizer que se Deus perdoa, então por que sofrer consequências? Se ele assim faz, há pessoas que entendem que esse perdão de Deus é um perdão apenas pela metade. Mas não é bem isso. Consequência é algo inerente aos nossos atos. É aqui que está o erro. Todo ato tem uma consequência. E isto é sabido por todos. Todo mundo deveria de saber que qualquer ato que praticamos, ele nos vai devolver alguma coisa, seja bom ou seja mal. Isso é algo inerente à nossa vida. Quando pecamos, atraímos consequências ruins para a nossa vida. Se nos arrependemos, o pecado é perdoado, mas as consequências não são anuladas, até porque fazem parte da lei da semeadura. Diz a Bíblia, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é lei da semeadura. As consequências virão. Se eu pecar, o pecado significa dizer que eu pratiquei um ato. Eu posso ter praticado um ato contra uma pessoa. E eu pequei contra esta pessoa. E esta pessoa pode até me perdoar. Mas isso, naturalmente, vai trazer alguma consequência para mim desse ato a que eu pratiquei. Se eu peco contra Deus, obviamente Deus vai me perdoar. Mas as consequências virão, porque faz parte da lei da semeadura. Eu observo o seguinte: o primeiro casal pecou e foi perdoado. No entanto, perderam o jardim. Isso fala de consequência. Eles não puderam permanecer no jardim do Éden. Foram perdoados por Deus? Claro que foram. No entanto, não puderam permanecer no paraíso. Moisés foi perdoado quando Deus falou para ele: fale com a rocha. Ele chegou lá e deu uma bordoada na rocha. Obviamente ele pecou, porque Deus não mandou ele bater, Deus mandou ele falar. Em uma outra situação, Deus havia mandado ele tocar a rocha. Mas agora Deus disse: fala com a rocha e ela vai dar água. Ele, como já estava irritado com o povo, ele deu-lhe uma pancada na rocha. Saiu água, o povo bebeu, Deus perdoou Moisés, mas ele sofreu uma grande consequência. Ele não entrou na terra prometida. E esse negócio é tão sério que Moisés começou a implorar a Deus para deixar ele entrar na terra prometida. Nos últimos momentos da vida de Moisés, ele fez um pedido a Deus: deixa eu entrar na terra prometida. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, não me fale mais nesse negócio, você não vai entrar lá, suba comigo ao morro. Lá Moisés morreu e perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Ele foi perdoado? Foi. E eu tenho tanta certeza que Moisés foi perdoado que ele apareceu no monte conversando com Jesus Cristo, no monte da transfiguração. No entanto,
ele não entrou na terra prometida. O que é isso? A consequência da desobediência. O ladrão da cruz, como todos conhecem essa história, está no Novo Testamento, livro de Lucas, foi perdoado? Foi. Mas Deus não tirou ele da cruz, ele teve que morrer lá na cruz crucificado. A crucificação daquele ladrão era o quê? Era consequência do seu pecado. Ele pecou, ele fez alguma coisa que era digno de ser morto, crucificado. Então Jesus Cristo diz para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Isso significa o quê? Significa que todos os pecados daquele homem estavam perdoados. Porém, Deus não tirou ele da cruz, ele teve que morrer lá na cruz. E ainda mais, teve que ser enterrado, seguir um curso normal da vida. Ele foi perdoado, mas não foi anulado a sentença da cruz, porque a sentença da cruz era uma consequência do seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, Davi foi perdoado, mas sofreu terríveis consequências. E consequências tais que, se nós olharmos a história de Davi, Deus disse para ele: eu vou suscitar o mal da tua casa, eu vou suscitar o mal contra você. O filho dele provocou um golpe de estado para destronar o próprio pai. A sua filha foi estuprada pelo meio-irmão Aminon. E foram tantas situações terríveis que aconteceram na vida de Davi, tudo provocada pelas consequências drásticas do pecado. Ele foi perdoado, sim. Deus o perdoou, sim, mas ele sofreu as consequências. Meus queridos amigos, queridos irmãos, os nossos atos nos trará as consequências dele. Se praticarmos bons atos, teremos boas consequências. Se praticarmos atos pecaminosos, receberemos a justa recompensa desses atos. Não adianta plantarmos jamelão e querer colher abóbora. Se plantarmos jamelão, vamos colher jamelão. Pecou, temos que arcar com as consequências. Esta é a lei da semeadura. Vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição. Esse tópico tem o tema: os pedidos do salmista. O pecado trouxe não apenas consequências externas a Davi, trouxe também consequências internas. Sua comunhão com Deus foi afetada. Aliás, este é o primeiro grande estrago que o pecado causa em nossas vidas. Tanto é que a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E Davi com Davi não foi diferente. Ele sofreu com a perda, ainda que temporária, da sua comunhão com o Senhor. O primeiro subtópico diz: conhecer a sabedoria. Após conhecer o seu pecado, se humilhar diante de Deus, lhe pedindo perdão, Davi pediu ao Senhor por algo que certamente tenha lhe feito muita falta dentro, pelo menos, dos seus primeiros anos de reinado. Consideremos o versículo 6. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto faz-me conhecer a sabedoria. Primeiramente, Davi reconhece que Deus ama a verdade como expressão da alma. Davi usa a palavra íntimo indicando algo embaraçado, embaçado, difícil de se ver por alguém que não seja Deus, com o seu olhar penetrante, capaz de esquadrinhar os recônditos mais íntimos da mente e do coração humano. Em seguida, ele diz: faz-me conhecer a sabedoria. Creio que Davi estava se referindo a um tipo de sabedoria que o habilitasse para lidar com o poder. A falta desse tipo de sabedoria lhe fez cometer pecados terríveis, pois o poder é tentador.
ele, sendo um rei, a autoridade máxima de um país, ele viu uma mulher se banhando e desejou aquela mulher. E o que ele fez? Usou da sua autoridade, usou do seu poder para cometer um adultério com aquela mulher. Tentando proteger a sua imagem, ele também usa a segunda vez do seu poder e mata o esposo da mulher. Então Davi agora, ele entende que ele estava ainda muito infantil. Ele era um rei menino. Ele não tinha habilidade para lidar com o poder. E o poder provocou sérios danos na vida dele. Deixe-me lhes dizer uma coisa. Como já disse, o poder é tentador. Eu conheço muita gente, muitos cristãos bons, que foram vencidos pelo poder. Alcançaram alguma posição na igreja e essa posição subiu para a cabeça. Alcançaram algum poder financeiro e essa posição, esse poder subiu para a cabeça. Então nós precisamos ter muito cuidado. José foi um homem que aprendeu a lidar com o poder. Quando ele era o segundo maior homem no império do Egito e os seus irmãos ali chegaram, aqueles irmãos seus que o haviam causado grande tristeza, grandes dores na vida de José, ele tinha poder agora para fazer daqueles seus irmãos o que ele quisesse, para provocar um grande ato de vingança. No entanto, José aprendeu a lidar com o poder e ele disse para os seus irmãos: não se preocupem, porque não foi vocês que me enviaram para cá, mas foi o Senhor que mandou-me adiante de vocês para vos livrar de uma grande fome. E ali perdoou os seus irmãos. É assim que se faz. Meu querido amigo, meu querido irmão, se você um dia galgar o poder, peça sabedoria a Deus para lidar com o poder. Lembre-se, o poder é tentador. Segundo subtópico diz: purifica-me com esopo. O esopo é uma planta citada na Bíblia, associada à purificação. Sua primeira aparição bíblica foi no ritual da Páscoa, quando os israelitas deveriam fazer um molho de esopo, misturar com sangue de cordeiro e passar nas ombreiras das portas. E isso você pode ver no capítulo 12 e versículo 22 do livro de Êxodo. Davi roga para ser limpo com esopo. Primeiro, porque ele sabia que não podia limpar-se a si mesmo. E segundo, porque a mancha do pecado era mais visível para Davi e seus súditos. Nessa linha de raciocínio, a revista Ultimato fez o seguinte comentário. A primeira razão que a revista diz porque Davi tinha mais problema com o pecado, com esse seu pecado, foi devido à sua posição. Ele era a autoridade máxima de Israel. A segunda razão, devido ao seu prestígio, todo mundo lhe aclamavam. Seu histórico também, a começar com a vitória sobre Golias. Davi era um homem de um grande histórico, de lutas, de guerras, de batalhas vencidas. E sua veia musical. Davi era exímio tocador de harpa, cantor e compositor de salmos de louvor. E por fim, a sua espiritualidade. Espiritualidade essa que podemos ver expressa claramente no Salmo 23. Portanto, a queda de Davi, ela provocava coisas mais terríveis na vida dele do que se fosse a queda de uma pessoa comum. Por isso eu digo que quando alguém que é grande, que exerce uma posição grande na igreja, essa pessoa quando cai, o estrago é muito maior do que se aquele mesmo pecado fora praticado por uma pessoa comum. Portanto, Davi, o pecado dele foi uma vergonha, foi um horror, foi humilhação, porque ele era rei de Israel. Por isso, o seu pecado
provocou um estrago maior na vida dele do que se fosse praticado por pessoas comuns. E aí ele viveu momentos de angústia. Prosseguindo no seu comentário, a revista diz que a queda de Davi não foi a queda de uma pessoa qualquer. De fato, foi um vexame, uma vergonha, um horror. Mas graças ao reconhecimento do pecado, seu arrependimento e confissão, Davi foi alcançado pela infinita misericórdia de Deus e foi limpo da sua sujeira. Todos nós precisamos ser alcançados por este esparramar da graça. É esse esparramar da graça aonde está a nossa vitória. Veja o retrato falado que o profeta Isaías fez do nosso estado antes da nossa conversão a Cristo. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós marchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Queridos irmãos, a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Você tem ideia do que é trapo de imundícia? Do que a Bíblia chama de trapo de imundícia? O que a Bíblia chama de trapo de imundícia é uma pessoa era embalsamado há alguns anos, envolvido antes do sepulcro, ele era envolto num tecido parecido com uma estopa, e era envolto naquele tecido que a pessoa era sepultado. A pessoa apodrecia, aquele tecido apodrecia, se pegava naquele tecido, saía o pedaço do pano com peles humanas. E é exatamente isso que a Bíblia chama de trapos de imundícia. Então, o que quer dizer com isso é que as imundícias humanas não valem absolutamente nada. É nesse estado que nós somos, e é nesse estado, por essa situação, por essas condições que nós precisamos de nos envolver com esse esparramar da graça. Vamos para o nosso terceiro e último subtópico. A alegria da sua salvação. Davi pede para o Senhor: dá-me novamente, meu Deus, a alegria da sua salvação. Consideramos o versículo 12. Torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. O Evangelho, como mensagem de boas novas, proporciona ao cristão inúmeras bênçãos, além da salvação. E uma destas bênçãos é a alegria que permeia toda a mensagem cristã. Isso pode ser constatado logo no início do nascimento de Jesus Cristo. Os anjos que apareceram aos pastores no campo disseram: não tenhais medo, eis que vos trago novas de grande alegria. Na oração sacerdotal, Jesus orou para que os seus discípulos tivessem alegria completa em si mesmo. O apóstolo Paulo abundantemente falou sobre esta alegria em suas epístolas, classificando-a como fruto do Espírito. No Antigo Testamento, a alegria também é uma marca do servo do Senhor. Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Davi pede ao Senhor que renove nele a alegria da salvação. Davi experimentava uma aridez profunda em sua alma. Há muito que a alegria se esvaíra do seu interior. Há muito que ele não desfrutava da alegria da salvação em sua vida. Mas por que Davi, um músico, autor de inúmeros salmos, inclusive salmos que expressavam a alegria de pertencer e de servir ao Senhor? Porque agora logo Davi experimentou a ausência da alegria em sua vida. Qual o motivo que o levou a perder temporariamente a alegria pela salvação? Ele havia cometido alguns pecados e procurou escondê-los nos obscuros porões da sua alma. Ao pecar, Davi não perdeu a salvação, mas
perdeu a alegria da salvação. Pecados enterrados na areia, pecados jogados debaixo do tapete, tira a nossa alegria de ser salvos. Talvez seja esta a razão porque muitos cristãos em nossos dias perderam a alegria da salvação em sua caminhada. Cristãos que não têm mais alegria de cantar, cristãos que não têm mais alegria de ler a Bíblia, cristão que não tem mais alegria de orar, cristão que não tem mais alegria de participar nos cultos, de adorar, de louvar, de bendizer ao Senhor. São cristãos moribundos, que vivem uma vida, parece que está com uma carga enorme sobre os lombos. E isso talvez seja pecados não confessados, sejam pecados não assumidos, sejam pecados que estão varridos para baixo do tapete. É preciso de desenterrar essas coisas, mesmo que vai trazer algumas consequências, mas o resultado virá. Quando Jesus Cristo foi ressuscitar Lázaro, é interessante que nós vemos ali, quando ele mandou dizendo, tirai a pedra, as suas irmãs falou, não faça isso não, porque vai feder, é para feder mesmo. Jesus Cristo está dizendo, vamos desenterrar essas coisas que estão escondidas, que estão aí, lá nos porões da alma, vai feder, vai, mas o milagre vai acontecer, é na hora que desenterrarmos o defunto. Davi pegou, jogou tudo para fora, disse, Deus, eu pequei contra ti eu somente pequei, eu sou um pobre, um miserável, um pecador, tem misericórdia de mim. Vai feder, vai, mas é preciso jogar para fora, é preciso desenterrar, é preciso tirar o defunto da areia, é preciso levantar o tapete, varrer essas podridões, essa sujeira que estão afetando as nossas vidas e tirando a nossa alegria de ser salvo. Davi implorou dizendo, Deus, me dá de volta a alegria da salvação. E nós precisamos disso. O cristão precisa viver de cabeça erguida, alegre, feliz por pertencer ao povo de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos e que esta palavra possa surtir efeito na sua vida. Você possa fazer uma reflexão de tudo isso que fora falado, de tudo isso que fora ministrado nesta aula, e que o Senhor possa continuar falando e falando mais alto e de maneira mais profunda a você através do seu Santo Espírito. Quero agradecer aos amados irmãos que atentamente nos assistiram. Receba o meu abraço, a minha gratidão, e eu espero você na próxima aula, neste mesmo canal, no meu, no seu, no nosso canal da família. Peço novamente para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, caso você tenha gostado, é claro. E se for possível, compartilhe com um amigo, com um irmão que porventura esteja necessitando de ouvir esta mensagem. Deus te abençoe e te aguardo na próxima aula, se Deus nos permitir, com a sua graça, com a sua abundante graça. Amém.